exemplo, nós vamos ver que o livro de Apocalipse ele contém 7 bem-aventuranças. O livro de Apocalipse contém 7 bem-aventuranças. Tem muitas coisas que em Apocalipse são 7. Não sei se você tem anotado. Eu tenho até vontade de compilar quantas coisas tem em número séptuplo no Apocalipse. Oi? É bem provável. Mas a primeira das 7 bem-aventuranças de Apocalipse se encontra em Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3 diz o seguinte: bem-aventurados. Das 7 bem-aventuranças que podemos encontrar em Apocalipse, a primeira delas se encontra em Apocalipse 1:3, que diz o seguinte. Isso eu estou fazendo, eu estou invitando, né, estou convidando o planeta a participar conosco via internet desse estudo, exatamente por causa de Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, no meu caso eu aqui, e aqueles que ouvem, no caso vocês aí e aqueles lá, né? As palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A gente é muito bobão, né? A gente não dá muito valor para essas coisas, mas deveríamos, porque existe uma bem-aventurança. Quando você olha no original é ó felicidade das felicidades, ó alegria das alegrias. É a alegria da alegria, é a felicidade da felicidade. É o ha-ha-ha do ha-ha-ha. Ler e ouvir as palavras da profecia desse livro. E isso vai fazer muita diferença. Isso faz muita diferença. Outra coisa que parece boba, né? Mas é o Espírito Santo que usa. Se tem essa semana, eu não consigo esquecer o Marcelão cantando lá na frente. Ele todo sisudo, né? É só os irmãos acessarem o site, tá lá na pregação, ele tá lá. Procura apresentar-te a Deus. Isso ficou na minha cabeça. O Espírito Santo não para de marretar isso na minha cabeça essa semana. Falou, ó, fica afiado. Procura apresentar. Esteja sempre bem afiadinho. E é o Espírito Santo que faz essas coisas. Mas nós estamos terminando o nosso segundo parêntese. Nós estamos terminando nosso segundo parêntese. O livro de Apocalipse é um livro escrito no Oriente Médio. Escrito de acordo com o costume semita. Escrito por um judeu. João apóstolo era um judeu. Um judeu. E ele, se fosse um brasileiro, teria escrito o Apocalipse de acordo com a letra de um samba, por exemplo, né? Mas como ele era judeu, ele escreveu de acordo com o seu costume, com o seu jeito judaico de fazer as coisas. E o jeito judaico de fazer as coisas, o jeito oriental de fazer as coisas, difere um pouco do jeito ocidental. Nós do Ocidente, a gente gosta muito do filme, da novela, do livro, que segue linearmente, né? Concatenando os fatos de forma cronológica. Já o oriental, ele vai tecendo a narrativa, mas assim que ele julga necessário, ele para a narrativa e volta em pontos anteriores e explica algo que ele acha que é melhor explicar melhor. Eu só falei do Pedro, ou do anjo, mas daqui para frente acho melhor saber quem é esse Pedro e quem é esse anjo, para que se entenda melhor o que eu vou falar mais na frente. Ele para a narrativa e explica sobre o anjo, sobre o Pedro, sobre o rapaz, sobre a trombeta, sobre seja lá o que for, para depois retornar novamente a sua narrativa. Isso é o que a gente tem chamado aqui de flashbacks. Às vezes também na narrativa, na literatura semítica, na literatura oriental, ele interrompe a sua narrativa e explica coisas das quais ele ainda vai falar mais adiante. É o que o Isaac tem chamado de flash forward, né? Ele fez uma adaptação do flashback. E o nosso primeiro capítulo, God bless you, o nosso primeiro capítulo, nosso primeiro parêntese, que foi lá no capítulo 7, ele era igual aquelas pizzas que é metade calabresa, metade mussarela. Ele era um capítulo meso a meso. Não, 4, porque já são 4, nós falando de 2. Ele era meso a meso.
Ele é mês a mês. Ele faltou a primeira metade do nosso primeiro parêntese. O nosso primeiro parêntese foi no capítulo 7. Você lembra, Elaine? Elaine deve ter anotadinho aí. Nosso primeiro parêntese, ele teve uma metade flashbackica e uma metade flash forwardica. Ele falou da selagem dos 144 mil antes mesmo da tribulação começar e falou do resultado do evangelismo dos 144 mil lá já depois que a tribulação termina, que é aquela multidão incontável com vestiduras brancas. No capítulo 7. Agora nós estamos dentro de um segundo parêntese que começou lá no capítulo 10, no capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, é a sua característica, o capítulo 14. E o capítulo 14, ele está fechando. Ele está fechando esse grande parêntese que começou no capítulo 10. Que é um capítulo, um parêntese que já falou de um monte de coisa, eu não vou nem reprisar. A nossa ordem cronológica, que foi interrompida lá em 9:21, com a sexta trombeta, ela vai ser retomada lá no finalzinho do 9. Ela vai ser retomada lá no capítulo 15 e 16. Então nós estamos fechando o parênteses do capítulo 10, 11, 12, 13, 14. Vai fechar aqui no 14 e 20. Hoje nós já estamos no 14 e 8. Nós estamos já no finalzinho do segundo parênteses. E um dos propósitos desse segundo parênteses nós vimos foi explicar sobre vários personagens muito importantes da tribulação. Falou das duas testemunhas. Falou do dragão, falou da mulher, falou do Miguel, falou do remanescente, falou da besta do mar, da besta da terra. E principalmente quando o assunto tangeu, tocou na questão do mal, na questão do predomínio do mal, na questão do quão vultoso será o mal na tribulação. Vai ser um período em que Deus vai permitir que Satanás reine. Assim como Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos na terra, Deus permite que Satanás implante literalmente o seu reino aqui na terra, que vai durar pífios e breves 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. E nesse período muitos questionamentos surgirão. Se hoje em dia, porque Deus é muito misericordioso, Ele vem preparando o lombo do ser humano, o coração do ser humano, para poder conviver com as coisas terríveis que estão próximas. Nós lemos em Apocalipse 1:3, por isso que é bem-aventurado quem lê e guarda. Muitas pessoas estão falando de, puxa, que calor, isso é uma amostra do inferno, não sei o que, blá blá blá. A gente vê no Facebook um monte de coisa desse tipo, gente postando, isso é uma amostra do inferno, isso não sei o que, tem os montes. Isso, por causa do calor, um calorzinho bobinho aí de 37, 40 graus. Isso é Deus preparando o ser humano. Não, na década de 60 o clima de BH, que era tropical de altitude, era bem mais agradável. Você lembra? 1964, 65? Mas era mais agradável. Era mais agradável. A coisa não está assim tão... claro. Mas era melhor. Era melhor. De qualquer maneira, esse calor que tem, as pessoas têm experimentado, têm tido essa sensação de calor cada vez mais, já é Deus na sua misericórdia, na sua macrotomia, na sua longanimidade, na sua graça, preparando o homem, porque está chegando aí. E quando a coisa chegar, vai ser pesada, vai ser dura, vai ser hard, vai ser densa, vai ser tensa, vai ser trevas. Eu fui quase caso do Monte de Andrade que agora, de tanta... E... Carlos Augusto, Carlos Hamilton ou Carlos Drummond? E... Isso vai gerar questionamentos. Os santos que vão estar passando pela tribulação, em especial a segunda parte da tribulação, elas vão ficar confusas. Tem versículos que falam o seguinte, que se possível for, até em Mateus 24, ele enganaria até os eleitos.
A palavra fala também que o amor vai se esfriar de muitos. A palavra também fala no versículo de Lucas 18 que quando o Filho do Homem na sua vinda chegar à terra, será que ele vai encontrar fé? Ou seja, está falando sobre o finalzinho da tribulação. Nós vamos entrar nesse assunto. Não, nós vamos. É a voz de um dos anjos aqui para frente. Tá preparado porque são 20 páginas aqui. Eu não sei qual delas que tá, não, mas nós vamos tanger esse assunto. Sim. Fala aí de longe, então. Fala aí, meu amigo Geraldo. Pergunta boba aí. Tá falando. Sim. Não. Eu tô falando de características que vão compor o perfil da tribulação. Quando esses valores, essas coisas da fé vão ser cada vez mais escassas. Até mesmo entre os santos. De uma maneira muitíssimo generalizada no mundo e de uma maneira contaminadamente em particular também no meio dos santos. Claro, a fé, o amor, né? Lembra de 1 Coríntios? A fé, a esperança e o amor, que são os 3 maiores valores, né? Eles vão estar em declínio, com cada vez menor caracterização da população mundial, em especial dos santos, nesse período tribulacional, face à ação intensa de Satanás, dos prodígios que ele vai operar. Por isso, capítulo 14, lembra? Até o capítulo 13, né, com o apogeu do mal no meio da tribulação, exatamente no meio da tribulação, quando é posta a abominação desoladora, quando Satanás exige a adoração universal por meio do seu Messias, que é a besta que emerge do mar, que é o anticristo, questões vão surgir. Puxa vida, mas tá difícil, Deus. Tá difícil ser crente. Vai ser difícil. A pior época para ser crente, eu suponho que seja na tribulação. A perseguição vai ser muito intensa, vai ser muito escancarada, vai ser muito explícita, vai ser muito franca. Hoje em dia nós somos perseguidos, mas existem pretextos para isso. Face essa perseguição sob alguns pretextos. Vide a tentativa do inferno de fechar a nossa igreja lá no Azerbaijão. Usa-se pretextos políticos, pretextos de normas, pretextos de protocolos, é porque não foi preenchido o papel, não foi protocolar na data tal, blá, blá, blá. Na realidade é o diabo odiando Jesus e a igreja. Mas isso hoje é velado. Hoje isso é velado, hoje isso vem de uma forma velada. A atitude, a emoção, o túmulo satânico é o mesmo. Mas sob alguns pretextos. Muitas vezes na escola, nas empresas, se persegue o crente, mas sob algum pretexto. Na tribulação não tem pretexto, não. Vou te matar porque você é crente, pronto, acabou. Pelo simples fato de ser crente. Então vai ser muito hard, muito difícil, muito denso, muito tenso ser cristão, ser crente, ser santo na tribulação. Daí a visão de vitória que nós vimos no Apocalipse 14, de 1 a 5. É um recado para o crente. Segura a onda que a vitória está chegando. Eu vou estar lá no Monte Sião, ponto de glória, de encontro, de pé, vitorioso. Aquele monte de papelzinho prateado caindo em cima do cordeiro. Já viu? Quando ganha uma copa, a taça, que levanta a taça, aquele monte de papelzinho caindo prateado. Vai ser assim lá no Monte Sião. Ei, calma, gente. Nós vamos pôr a mão na taça. Mas antes tem que passar por todas as rodadas. Tem que vencer o Flamengo bestial, o Fluminense satânico, aí vai, né? Tem que vencer aí. E Apocalipse 14, de 1 a 5, deu essa resposta. O santo tá de boa. Ele tá sofrendo, mas no final vai dar tudo certo. Tem um encontro marcado no Monte Sião, um encontro de vitória, de glória com vocês. Aí,
Apocalipse 14, de 6 a 20, vem com a voz de 6 anjos. 6 anjos. 6 anjos fazem os seus anúncios. O primeiro anjo anuncia de 6 a 7 que antes que o bicho pegue, Deus tem uma mensagem. Eu te amo, mas eu não posso coniver. Eu não posso consentir com a rebeldia, com a rebelião. Só tem uma forma. Parece que Deus é caprichoso. Deus é pirracento. Por que Deus... Existe uma doutrina chamada universalismo. Universalismo. O universalismo, que é fruto do mau entendimento de esparsas e isoladas passagens das Escrituras, prega e ensina que no final das contas vai ser todo mundo salvo, até o diabo. Até o diabo vai para o céu. Existe o universalismo. Não, aquilo é outra história. Aquilo é outra história. Universalismo é uma heresia soteriológica. É uma distorção do ensino da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por que Deus é amor? Ele ama. Mas ele estabeleceu uma forma de manifestar esse amor na pessoa de Jesus Cristo. Então, é impossível Deus amar fora da pessoa de Jesus Cristo. Se a pessoa não vai a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, por mais amor, por mais bom, por mais misericordioso e gracioso que Deus seja, ele não tem como fazer nada, porque ele já estabeleceu uma forma de atuação. É através de Jesus Cristo que eu salvo, é através de Jesus Cristo que eu amo. E nós vamos ver que, para com os santos, nessa passagem que nós vamos estudar de 8 até 20, Deus é muito carinhoso com os santos. Ele é confortador. Mas com os incrédulos ele é muito hard. Ele é muito duro. Por quê? É por discriminação? Deus faz acepção? Não. Porque, em Apocalipse 14, de 6 a 7, ele tem um evangelho eterno para pregar. E esse evangelho eterno, a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Né? Ela corta de ambos os lados da lâmina. Ela não só fura, ela corta de ambos os lados da lâmina. Deus eternamente retribui, de forma boa, vamos dizer assim, aqueles que vêm a Ele pela pessoa de Jesus Cristo. E Deus eternamente pune com juízo aquele que se rebela contra a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que esse evangelho é eterno. Ou ata ou desata, ou vai ou racha, como se diz na terra lá das pessoas que nos pastoreiam, né? Diz assim, ou vai ou racha. MC. Né? Vocês estão entendendo a ótica da questão? A ótica da questão? A ótica da questão é essa. Só tem uma forma de Deus salvar, por Jesus Cristo. E isso não muda. E isso não muda. Então vamos ao nosso verso. Sendo que o primeiro verso anunciou um evangelho eterno. O primeiro anjo, quer dizer, de 6 e 7. O 14 e 8 é a voz do segundo anjo, anunciando a queda da Babilônia. De 9 a 12 é o anúncio do terceiro anjo, que é o castigo dos adoradores da besta. No verso 13, mais um refresquinho rápido, que é o anjo anunciando a bem-aventurança dos que morrem sem adorar a besta. Esse é o 13, é o quarto anjo. O quinto anjo anuncia a ceifa do 14 a 16. Não, 14. Nós estamos do 14. O primeiro anjo do 14 de 6 a 7. O segundo anjo no 14 e 8. O terceiro anjo de 9 a 12. O castigo dos adoradores da besta. O quarto anjo, o versículo 13. A bem-aventurança dos que não adoram a besta. E depois a parte mais legal, na minha opinião.
O quinto anjo anuncia a ceifa do 14 a 16 e o sexto anjo anuncia a vindima do 17 a 20. Então, vamos por partes, né? Apocalipse 14:8. Apocalipse 14:8 mostra o anúncio do segundo anjo. O anúncio do segundo anjo. Aquele que anuncia a queda da Babilônia. Apocalipse 14:8 diz o seguinte: seguiu-se outro anjo. Outro anjo, porque o primeiro foi o anjo levando o evangelho eterno, rasgando o meio do céu, lá no meio do céu, de maneira pública, lembra? No meio do céu, gritando. Após ele, no rastro dele, literalmente no grego é isso, no rastro dele, seguindo as pegadas desse primeiro anjo, literalmente no grego, né? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua porneia, da sua prostituição. Existe a moiqueia e a porneia, né? Nós vamos estudar. O primeiro anjo anunciou o evangelho eterno, de 14 de 6 a 7. Viu, Geraldo Gordo? O anjo estava dando uma das últimas oportunidades para arrependimento antes que se derrame as tigelas da boca larga com o juízo. É traduzido por taça. Mas no grego é a tigela da boca largona, que é para derramar assim, ó, brum, de uma vez. É um juízo rápido. Deus não tem prazer nisso, ele faz de uma maneira rápida. É igual a mamãe que dá as varadinhas assim bem rápido, porque ela não tem muito prazer em bater no filhinho. Ela gosta tanto do filhinho. Eu estou olhando para uma big mãe ali. É a mãe do Ziraldo, né? A super mãe. Então, antes que Deus derrame os juízos das taças com a boca larga, que consumam o juízo de Deus, ele fez um dos últimos avisos de graça e misericórdia, rasgando o céu, um anjo anunciando, gritando o evangelho eterno. E esse evangelho eterno é aquilo que eu estava falando, porque Deus sempre se manifesta em graça para quem se arrepende. E esse evangelho é eterno porque Deus sempre se manifesta em juízo para quem se rebela. Sempre em graça para quem obedece, arrepende. Sempre em juízo para quem se rebela. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Marcos 16:16. Agora, now, né? O segundo anjo anuncia o juízo da grande Babilônia. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, nós já demos um en passant, né, quando nós estávamos estudando Daniel, lembra? E nós vamos dar, não um en passant, mas um aprofundant, né, em breve, quando nós estivermos estudando 2 capítulos inteirinhos falando desse assunto, que é Apocalipse 17 e 18. Então nós não vamos nem entrar em pormenor, porque Apocalipse 17 e 18 são 2 capítulos inteirinho. Nós estamos aqui em Apocalipse 14. Daqui a pouco nós vamos retomar a nossa cronologia. Vai fechar o parênteses no 14 e 20. Aí nós vamos voltar para a nossa cronologia. Ó, 7ª trombeta. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, o sexto selo traz as 7 trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta, a Elane que gosta disso. Trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, parou lá no 9:23. Aí agora no 15:16 vai ter a 7ª trombeta, que traz consigo o juízo das 7 taças da boca larga. Aqui eu fico mais entusiasmado, não sei porquê. Parece que a voz ecoa nas paredes. Oi! É. Calma, é lá no 15:16. É só ler, não, calma, nós ainda estamos no parênteses. Ainda tem um parêntese à nossa frente. E a grande Babilônia, ela enganou. Depois do estudo você procura.
A Grande Babilônia é aquele sistema montado por Satanás para afastar o homem de Deus. Para afastar o homem de Deus. Você não quer falar no microfone? Senão quem tá vendo lá não vai ouvir. Vai falar. Enquanto isso eu procuro um negócio pra ter. Não, porque você tá falando que vai fechar o parênteses aí, né? No 14:20. Você tá me ouvindo? No 14:20 vai fechar o parênteses. Aí eu vou voltar à cronologia, né? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então. Aí outro dia, mas esses acontecimentos aqui, né? Outro dia eu tava pensando em casa lá, né? Porque tem uma passagem na Bíblia que eu não sei. Apocalipse, eu esqueci. Não, é onde fala que Satanás vai ser lançado dos céus, né? Entendeu? Vai ser lançado dos céus e vai arrastar lá uma terça parte, blá, 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 entendeu? Então, mas aí depois fala que ele... Mas aí parece que volta, no tempo, parece que vem, volta, tal. Porque em relação a Israel, né, ele tenta lá matar o filho, né, que a mulher que é Israel deu à luz, é Jesus. Aí tá falando de Jesus Cristo. Então aí depois fala do lançamento dele. O lançamento dele é no capítulo 12, né? Então, mas isso é porque já tem algo ocorrendo no mundo espiritual? Já está ocorrendo. Para aí, consequentemente, acontecer no mundo físico, assim, vamos dizer assim, físico. Não, porque a impressão que passa aqui é que está ocorrendo algo no mundo espiritual. No momento que está ocorrendo algo espiritual, vai estar ocorrendo, consequentemente, algo aqui na Terra, entre os homens. Então, o que está acontecendo nas nações, na vida pessoal, né, esse negócio de Israel, tal, esse negócio tudo aí. Até pessoalmente, não é só entre as nações, não? Tudo absolutamente interligado, linkado, unido e emaranhado e função do outro. Ô, louco. Nada o quê? Ah, não entendi você falando nu. Tá tudo à vista, eu entendi falando à vista. Nossa, é muito doido. Então agora aqui em Apocalipse 14:8, agora aqui em Apocalipse 14:8, nós estamos vendo um anúncio de um sistema que já está condenado. Um sistema religioso, político, comercial. Um sistema religioso, político e comercial criado por Satanás para levá-lo para o inferno. A palavra Babel, Babilônia, caiu, a grande Babilônia. Babilônia vem de Babel. Sim, mais do que isso. Ó. Nós vamos na etimologia da coisa. Ó. Babilônia vem de Babel. Babel é uma palavra transliterada em português que veio do grego, que é derivada do hebraico Bab-el. Bab é portão e El é Deus. Joel, né? Natanael, Gabriel, né? Todo mundo judaico termina El, tem Deus no meio. Daniel, Dan, juízo, El. Jorel. Então, Babilônia vem de Babel, Babel vem do hebraico Bab-el, portão de Deus. Que, por sua vez, o hebraico vem do assírio Bab-eli. Bab, portão, Ili é Deus em assírio. Lembra? Babel foi construído na Mesopotâmia, onde moravam os caldeus, os assírios, os sumérios, Nirode, aquela turma lá. Tamuz e etc. Então, observa, Babel ou Babilônia é um sistema que pretende, tá querendo ser, querer ser, né? Eu pretendo ser o marido daquela garota. Você está pretendendo, ainda não é, tá querendo. Que pretende ser o acesso a Deus. O que Jesus Cristo falou? Eu sou o caminho,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele e o Pai são um só. Eu e o Pai somos um. Então, Babel, portão de Deus, Babilônia, é um sistema que pretende ser o acesso até Deus. Pretende ser a porta que leva a Deus. Pretende ser Jesus Cristo. Pretende ser o caminho, a verdade e a vida. É a contrafação satânica. Satanás sempre fingindo, sempre blefando, sempre projetando uma imagem, sempre projetando um holograma. Holograma lindão, mas na hora que você tenta pegar não tem nada ali. Conhece holograma, não conhece? Já tem telefone vindo aí que a pessoa aparece em holograma, você está sabendo, né? Já está treinando para estátua, né? Ou seja, é um sistema que pretende ser, é claro, é um sistema que pretende ser o acesso a Deus, mas que naquele episódio de Gênesis 10, você sabe que é em Gênesis 10 que está a narrativa da Torre de Babel, né? De acordo com aquela história de Gênesis 10, um sistema que pretende ser o acesso a Deus, no trocadilho homofônico hebraico, no trocadilho homofoné, homo igual, foné voz, som, homofônico, homo igual, homo é o antônimo de hétero, que gosta do mesmo, do igual. Então, no trocadilho com o mesmo som, né, é um trocadilho hebraico utilizando a palavra com o mesmo som. Porque tem uma palavra hebraica, você sabe como é que é o portão de Deus em hebraico? Portão de Deus em hebraico. Babel. Não, Babel é confusão. Babel. Tem uma paradícula aí de 1 milenésimo de segundo. Babel. Portão de Deus. Ó. É um hífen. Babel, portão de Deus. Babel, confusão. Então, num trocadilho homofônico hebraico, eles falaram, esse lugar aqui é lugar de confusão. Porque Deus confundiu as línguas dos homens e o cara traz o tijolo aí que eu tô com o cimento secando. Hein? O que você falou? O tijolo, só traduzido. Traz o tijolo, o cimento tá secando aqui, rapaz. Aí você vem com um prego. Não vai dar pra conhecer essa torre mais não. Furou, já era. Ou seja, acessar Deus. Acessar Deus, mas não é, eles não eram tão burros no sentido de que eles iam empilhar tijolo, apesar que isso era simbólico e representativo. Eles não queriam empilhar tijolo para chegar até o Tríton ou Urano. O que eles estavam querendo dizer com aquela atitude, que era fruto de uma rebelião, porque Nimrod significa rebelde, aquele que rebela contra Deus, ou aquele que caça diante do Senhor para ofender o Senhor, é no sentido de que aquela torre estava sendo construída para substituir Deus por aquilo que eles estavam vendo. Era para observar melhor Vênus, Marte, Júpiter, as Pleiades, os cometas, estrelas, e falar, não precisamos de Deus não. É Romanos 1. Deram mais a glória para a criatura do que para o Criador. Se tornaram loucos na sua sabedoria. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. É Romanos 1. Também. Sim, questão de poder. Sim. Aí, quer dizer, o César ele representava o Deus daquela. Claro. Que é o assunto lá do Nabucodonosor, vai ser do anticristo. Por isso que eu falei que é um sistema religioso, político e comercial. Porque no que junta aquele 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas indo lá visitar uma certa cidade brasileira no dia 12 de outubro, rola reais e cruzados e cruzeiros e dólares e euros ali, ué. Oi. No caso de Nimrod, ele queria, tipo assim, tudo que ele fazia era para ele se tornar Deus. Claro. Todo, sim. o pessoal adorar ele, né? É um sistema único. É o nível 6. É o nível 6. Serei semelhante ao Altíssimo. É o nível 6. Inclusive. Ok.
Inclusive, essa questão do Nimrod, o Testemunho de Jeová pega um gancho para falar que o catolicismo pegou lá essa tradição com Maria, mãe, um bebezinho no colo, que vem lá de Nimrod, que foi o catolicismo copiou de Nimrod. O Testemunho de Jeová afirma tal coisa, mas como nós sabemos, eles são uma seita e eles vão tentar justificar usando todos os meios, né, para afirmar que eles estão certos. O maior problema do enganado é esse. Ele vai defender com todas as forças o seu engano para tentar convencer os outros que ele está certo e os outros estão errados. E é interessante que uma pergunta... E também agora, também queria fazer uma pergunta também para o Carlos Hamilton. E se não tivesse acontecido essa rebelião com Nimrod e não tivesse tido a Torre de Babel, não teria essa diversidade de línguas, né? O Carlos Hamilton. Porque a diversidade de línguas veio e a confusão de línguas. Antes, tá, no contexto ali, fala que eles falavam uma língua só. Ou num desses versículos anteriores, falavam uma língua só, um linguajar só. Aí com essa confusão de... Isso. Aí essa confusão de línguas que resultou em cada um povo. Hoje tem mais de 1.500 dialetos. Então, se não tivesse ocorrido essa rebelião, talvez ainda teríamos em uma só língua, né? Ou não? A questão é que o homem, quando ele está conectado debaixo do pecado, quem ganha com isso mais é Satanás. Daí o Google Tradutor. Daí os esforços internéticos, línkicos de Satanás de unir novamente o homem debaixo dessa torre. Por isso que nós é bem-aventurado quem lê e guarda essa profecia, que nós estamos nos aproximando novamente de um momento em que Satanás vai reunir o homem ao pé de Babel. Por isso que o anjo está fazendo esse anúncio. Tudo que está sendo falado aqui no capítulo 14, frise-se isso, passe um gumicolo. Tudo que está sendo falado no capítulo 14 está sendo falado primordialmente, prioritariamente e a prioriamente para o santo, para o crente tribulacional. É um alerta para ele, é um alerta para o santo tribulacional. Sair dela, povo meu, nós vamos ver isso. Esse sistema aí está condenado. Não entra nele não. Essa barca vai afundar. Por enquanto é um Titanic no porto, né? Tá lindo, tá maravilhoso. Mas lá na frente tem um iceberg, filho. Uma pedra cortada não por mãos humanas. Ela levantou o dedinho primeiro. Enquanto você bebe a água, eu queria aproveitar e fazer um comentário que eu acho que esse problema das línguas é uma das maiores barreiras de Satanás hoje. Sempre foi. É uma das maiores barreiras para ele, entendeu? Para Deus não é. Para Deus não tem problema nenhum, mas para ele é uma barreira. E eu estava pensando nessa semana, eu estava vendo uma reportagem sobre a Índia e também sobre uma coisa sobre a Tailândia. Eu falei, gente, é tão difícil a gente saber e inteirar melhor da história desse povo, do que está acontecendo por causa do idioma, porque a gente vai ter acesso no máximo a alguma coisa em inglês, né, que vai estar traduzido, que vai estar remexido. E como que Satanás vai alcançar tudo? Ele vai ter que ser muito criativo realmente, e vai ser muita confusão ainda assim na tribulação ele conseguir passar a mensagem dele do jeito que ele deseja. Porque Deus ele vai dar o jeito dele, né? Mas Deus foi muito sábio. Deus foi muito sábio nessa decisão de dividir em línguas, né? Senão não haveria mais limite para que o homem tentasse fazer. Mas só que Satanás também teve um processo de aprendizagem também, né? Ao longo dos anos, né? Acumulativo. Porque ele vem estudando o homem, né? Acumulativo e adaptativo. Mas eu tô falando assim, a nação daqui com a nação da China não vai ser considerada nunca um, porque eles sabem que a gente fala muito. Na verdade, gera um conflito. Vai ser difícil fazer todo mundo pensar nisso. Mas esse negócio de Nimrod, de Babel, confusão, negócio das línguas aí, eu penso assim, a gente tá falando aqui...
Não, eu sei, mas é que ele tá vendo na minha cabeça aqui, me deu vontade de falar. Só que ela levantou o dedo primeiro, ela furou a fila, a Elaine. Aí o que acontece? Não, é que tá vindo na minha cabeça que é o seguinte. É porque lá no Éden, né? Tudo é feito lá do Éden, né? E sereis como Deus, né? Então o que acontece? Satanás, né? Colocou isso, essa semente, né? Então, vem se arrastando, né? Na história da humanidade, né? Nirod, né? A questão na história de Nirod não é diferente. O que acontece? Então, a questão da torre não era a questão física da torre chegar aos céus, é lógico, isso é loucura, né? Era um símbolo do poder dele ser adorado, né? Pela população daquela época. Aí, como Deus não dá a sua glória ao trem, né? Aí Deus foi... Não, ao trem, ou o trem, né? Não dá a glória dele ao trem. Entendeu? Aí Deus foi lá e esparramou tudo. A linguagem porque ele não dá a glória dele ao trem. Falou, Nirod. Tipo assim, né? Nirod. Tá achando que você vai... Deus foi lá... é assim, então, é desse jeito. Pô, é assim que eu penso, entendeu? É assim que eu entendo essa questão, entendeu? Na questão da confusão das línguas. Deus foi lá e desbaratinou tudo. Você entende bem, irmão. Foi um ato estratégico. Lembre-se, não é só porque nós paramos de estudar Efésios 6 que a luta acabou, não, viu, gente? Ela é todo dia até Jesus voltar. De contínuo. Isso faz parte de um contexto de guerra. É um xadrez. São movimentos. Movimento divino contra movimento satânico e por aí vai. Então, voltando à minha frase em vermelho aqui, tudo que é em vermelho é importante. Um sistema que pretende ser o acesso a Deus, na realidade é uma grande confusão. É um caos. A Babilônia é a sede de Satanás para confundir, para destruir, para bagunçar, para corromper o conhecimento de Deus. O objetivo real final desse sistema é afastar o homem de Deus, não dar acesso a Deus. Foi bem falado, assim. É assim que se resume isso. Babilônia tem a pretensão de ser o acesso, mas na realidade é o caminho de desvio para te levar para longe. É a vicinal. E o anjo fala, pro lago. Road, highway to hell, né? É a autoestrada pro inferno. E caiu. Nós estamos nele aqui, ó, 14:08. Ela é orelhudinha, né? Caiu da ênfase e certeza. Por isso que o anjo está falando duas vezes. É tão certo que esse sistema cai que o anjo fala isso de forma duplicada. Caiu. Mas na realidade, até lembro do Isaac quando eu vou falar isso. Isso aqui é um anúncio flashback. Porque quando o anjo faz esse anúncio, Babilônia já tinha caído. Nós já estamos na segunda, entrando, avançando, galopando os meses e os anos ao adentrar segunda metade afora. E a adoração, o sistema babilônico que predomina desde milhares de anos, lá, muito antes de Abraão, assim que o homem saiu da arca, desde a época de Nirod, eu estimo em 10 mil anos atrás, desde 10 mil anos antes de Cristo, até hoje, 12 mil anos que essa coisa está rolando. Até a primeira metade da tribulação, ela é destruída. Isso é pensamento meu, né? Ela é substituída, ela é substituída pela adoração na besta. Nós vamos ver isso em detalhes em Apocalipse 17. Desde Nirod até a primeira metade da tribulação terminar, a besta monta, a mulher monta a besta. A mulher, que é o sistema babilônico, cavalga a besta. Aí os reis, os 10 reis, a União Europeia, os Estados Unidos da Europa, que dão apoio logístico, físico, financeiro e etc. para a besta, despoja o sistema babilônico e reparte o despojo.
para oferecer mais poder ainda para a besta. Tendo em face que a partir da segunda metade da tribulação, com a instituição do abominável da desolação, que tem um golpe, um passo inicial a partir da colocação da imagem da besta dentro do Kadosh Kadoshem, que é o Santos dos Santos, do templo judaico tribulacional, reerguido por ele mesmo, aí a adoração de Satanás via seu Messias, que é a besta, substitui a adoração do sistema babilônico, universal e antigo. Nós vamos ver isso detalhadamente em Apocalipse 17 e 18. Então, na realidade, esse caiu aqui, ele é flashback. Esse juízo, que também será contado em flashback, só que é um flashbackão, lá no Apocalipse 17 e 18, ele é visto nesse ponto aqui da narrativa, flashbackicamente, porque ele já ocorreu na primeira metade da tribulação. Mas nós vamos ver que a forma como o grego coloca aqui, ainda que historicamente é um fato já consumado, os verbos aqui estão no presente iterativo, que significa algo que já aconteceu de forma pretérita, mas que vai deixando uma onda, né? Igual quando você joga a pedra lá no lago, vai deixando uma consequência, um rastro. Ele assume a besta com a adoração de si mesmo. Esse sistema, na realidade, ele terminou em termos de... Não tem mais escrito loja americana lá na placa, mas se você entrar, você compra as mesmas coisas que você comprar na loja americana. Entendeu? Só não tem o mesmo nome, franqueou. O que era sistema... O que era papa agora é besta, vamos chamar assim. Não que o papa seja uma besta, lógico que não. Mas ele antecipa a besta. Ele está esquentando o lugar para a besta. Porque o que a besta vai fazer de forma mais intensa, incisiva e explícita é o que esse sistema que se arrasta há milhares de anos já faz. Aí eles mandam o jesuíta aqui para o Brasil para evangelizar o índio, mas não veio. Ele veio aqui para perseguir e matar judeu e crente. Isso. É só ler os livros do Aníbal Pereira Reis. Isso é fartamente documentado e delatado pelo ex-padre perseguido e castrado pela Igreja Católica, Aníbal Pereira Reis, que escreveu dezenas de livros. Não sei se vocês conhecem os livros dele. Eu fui educado pelos livros desse irmão, assassinado e martirizado pela Igreja Católica sobre outros pretextos. Aí vem os pretextos. Sim. Vai se unir, mas depois ele vai ser destruído pelos servidores da besta. Nós vamos ver isso em Apocalipse 17. Oi. É sob nova direção. Seguiu-se outro anjo. Seguiu-se é o grego akoloikeu, que significa, lembra que eu falei seguindo o rastrinho? Seguir o mesmo caminho que o anterior, ir atrás de outro. Seguiu-se outro anjo. Então o segundo anjo, ele segue no rastro do primeiro anjo. No rastro do primeiro anjo. O que indica que esse anjo também vai voar ou orbitar, eu colocaria assim, sobre a terra, também pelo meio do céu, tipo um anjo satélite, né? Proclamando continuamente, por algum período, a destruição do sistema babilônico, alertando: está condenado, sai desse sistema. Se você está querendo entrar, não entra. Se você está aí dentro, sai. E se você é santo, foge, né? Continuamente, eu falei, ninguém nem me questionou. Por que ele está proclamando continuamente? Porque a palavra voando no grego está no tempo presente, que significa que é um movimento constante, é um movimento contínuo, é um movimento que se repete. Então o primeiro ano sai voando pelo meio do céu, no grego significa que ele vai ficar orbitando, ele vai ficar anunciando
Evangelho eterno, evangelho eterno, evangelho eterno, arrepender, está próximo ao reino dos céus, a graça de Jesus Cristo, aceita, não sai fora desse negócio aí. Aí na sequência dele já vem outro anjo batendo asas e seguindo também, e orbitando e voando pelo meio do céu e dizendo e anunciando, ó, vai, caiu a Grande Babilônia, caiu a Grande Babilônia. Ela tem bebido do vinho aí da prostituição. E se você participar disso aí, você vai junto com ela. Vai afundar também. 14:8. Seguiu-se outro anjo. Não. Ela é passadinha, né? Não. Ah, não. Nós não acabamos de explicar. É porque a ordem dos tratores não altera o viaduto, então eu vou bagunçando o versículo aqui. Não, mas isso vai ser para daqui umas 2 quinta-feiras, pelo que eu tô vendo. Que hoje nós estamos no 8. Não, voltou, não, nós não saímos do 8. Tá, vai falar? As pessoas não sabem desses anos. Sim. Sim. Vai falar muito, né? As pessoas vai ficar tão medo que eles vão achar isso normal. Vão achar que tem um doutorzinho furado, vão olhar assim, vão olhar até uma avião que tô pagando. Mas de qualquer maneira, ó, lá no versículo 7, o primeiro anjo está clamando em grande voz. E nós vamos ver agora no 9. Vamos ler o 9, ó. Vai achar que Satanás vai explicar de tudo quanto é jeito, né? Tede Vagil, tá falando ali. Ó, versos 9 a 12. A terceira voz, o que anuncia o castigo dos adoradores da besta. Seguiu-se a estes, o primeiro e o segundo anjo, que voa rasgando no meio do céu, proclamando em grande voz, outro anjo, o terceiro. Dá até para fazer um conjunto, né? O terceiro anjo. Dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer, não interessa, se recebeu a imagem, a tatuagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vai ser hard. Oi? Aqui está a resposta que aqui de uma vez que eu, sobre receber, eu achava que era questão só da adoração, mas aqui está a resposta que é receber mesmo, né? Não, só o fato de receber já está condenado, né? Uma vez que eu perguntei aqui, Então, e outra, então, uma vez que eu indaguei aqui, a resposta está aqui, realmente só o fato de receber. Mas e outra coisa que você falou domingo comigo lá na igreja, essa questão aqui de estar, que quem vai estar no lago de enxofre, né, no lago né, no lago de fogo eterno lá, vai estar assistindo, né? Não, que tá aqui, eles vão estar vendo a gente vai estar vendo eles, vai ter essa possibilidade, né? Eles vão estar vendo o que perdeu eternamente, né? O grego aqui dá o sentido de uma vitrine. Eternamente. Eles sabem que estão sendo vistos e nós vamos vê-los. Né, Carlos? Né, Carlos? Isso vai ser eternamente. Porque eu detesto aquele termo por toda a eternidade, dá a impressão que vai ter fim. Eternamente, né? Nós vamos ver aqui que, eu até comentei isso com o Lulu, que
que é a mais forte expressão de eternidade do que o grego é capaz. É o que está expresso aqui nesses versículos. O grego é uma língua poderosíssima. O grego tem flexões maravilhosas e majestosas dos seus verbos, dos seus advérbios. Ele se flexiona de maneiras fantásticas. Ele consegue abranger tudo. E aqui nesses versículos 11, 14 e 11, o grego está fazendo força para ver se ele consegue explicar o grau de eternidade dessa situação. A abrange quer dizer que o grego ele mata, vamos dizer assim, Sim, ele é bom. Ele explica bem explicadinho. Em uma só expressão composta. Não é questão de ser compacto, é a questão de ser profundo, de ser cercante. Ele não deixa dúvida. Por isso que o Novo Testamento eu amo que ele tenha sido escrito em grego, porque quando você estuda no grego, não tem interpretação, não tem si. Eu acho que não tem. Ele é muito incisivo. Essa é a palavra que eu estou querendo. A incisividade desse diário. Eu lembro uma vez o pastor Marcos no português aqui, a ideia de texto, a ideia de condição para a graça de Deus, para a graça de Deus. Sim. E aí ele falou que no grego aquele sim não existia. Sim, exatamente. No português da ideia, mas tem uma condição aqui. Esse que é o problema de traduções às vezes. Acrescenta-se para dar melhor entendimento no grego, no português. Mas quando você vai lá no grego não existe. Ou tira alguma coisa tira alguma coisa que tem, ou acrescenta-se algo que não tem. Ou inverte-se a ordem dos fatores. É porque o que me chamou a atenção aqui desse texto é que do continuamente, e Marcos 9:44, você vai ler aí? Ah, tá. Fala que assim, ó, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que as pessoas às vezes têm uma impressão de que assim, não vai ser uma coisa rápida, instantânea, vou ficar livre disso e tá bom demais. Só que não entende que vai ser um sofrer eterno, né? Um sofrer contínuo, eterno, intenso e agonizante, né? Sabendo a palavra em português, se por um lado existe a doutrina herética do universalismo, existe também a doutrina do aniquilacionismo. Do aniquilacionismo. Tem pessoas que, pela Bíblia, chegam à conclusão. Os TTJ, os Testemunhos de Jeová, são aniquilacionistas. Eles creem que morreu. O justo, ele ressuscita para participar da herança eterna. O ímpio não, o ímpio morre, acabou igual um cachorro, não vê mais nada. Não existe inferno. O ímpio morreu, ele desaparece. Ele é deletado, é shift delete neles. Nem no limbo. Deleta mesmo. Sai do sistema. Tem gente que crê que não vai ficar sofrendo, pô. Um versículo claro desse. Mas é porque talvez eles tiram Tem um monte de versículo distorcido. quando a pessoa vai do órgão, os projetos se vão, Daqui é o livro de Eclesiastes. Sim. Aí faltou hermenêutica, né? Sim. Tem um papagaio por aqui? De que forma eu posso resumir o anúncio do terceiro anjo, que fala do castigo da besta e dos seus adoradores, que vai do verso 9 a 12. Agora é para valer. Já era. É assim que eu posso resumir. Juízo sem igual em severidade e proporcional à culpa individual. Se alguém, observa a linguagem do versículo, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca da sua fronte sobre a mão,
esse beberá. Tá vendo a individualização, a proporcionalização do condenação e do juízo? Esse capítulo, esses versículos falam disso. Juízo sem igual em severidade e proporcional à culpa individual. Deus agora, ele peneirou, ele falou com multidões, ele falou com bilhões, ele falou com milhões, ele falou com milhares, ele falou com centenas, ele falou com dezenas. Agora ele está falando com o indivíduo. Você aí, faz favor, vem cá. Se você aí, ó, indivíduo, você que está me ouvindo, você da tribulação, você aí, ó, meu anjo está berrando aí, ó, você receber essa marca e adorar essa besta, já era. Vai ter que beber do meu cálice, do copo de vinho da cólera de Deus, o orgue. Não é ira emocional, é uma ira judicial, é uma ira tensa, forte. Não, que a ira de Satanás, ele é tumus emocional. Tô com raivinha. Ele cai lá do céu todo raivosinho, vou descontar em alguém, pum, e dá cocão. E vai lá, vou dar cocão na mulher, vou dar cocão no filho da mulher. Não, dá cocão de Deus, só bate no seu tamanho. Não, irinha emocional, tumus, entendeu? A de Deus é orgue. Só é impossível, diz que para Deus não tem impossíveis, né? É impossível para Deus expressar o seu amor àqueles que rejeitam Jesus Cristo. É impossível. Adorar a besta é rejeitar a Cristo. A coisa na tribulação, você tem algo que vai pautar a grande tribulação, se tem algo que vai caracterizar a grande tribulação, vai ser a explicitude. A explicitude. Tudo muito explícito. Ó, esse aqui é o capeta, esse aqui é Deus, aquele ali é o anjo. Não tem esse trem de estar lá, aquela senhora lá, cheia de anjinho lá debaixo da saia dela. Não tem isso não. É o capeta, esse aqui é Satanás. Ó. Se adora porque você quer. Se não quiser, vai morrer. Vai ser perseguido. É o que eu tô falando. Agora é pra valer. Agora é pra valer. Beber um copo. Beber um copo. Mas 10, né? Só pra fechar, né? Pra gente fechar esse grupo de versículo aqui. Beber um copo é usado na Bíblia como uma figura de julgamento. Tipo Jeremias 25:15 e Jeremias 51:7. Eu nem vou ler. Beber um copo é usado na Bíblia como uma figura de julgamento. Beber um copo. Tomar um copo assim, ó. Acaso eu não beberei o copo do cálice que meu pai me deu? É o juízo da humanidade inteira. Lá em Jeremias 25:15 e 51:7, é a Síria tomando o copo da ira de Deus, a Babilônia. Tem alguma nação velha lá tomando um copo de juízo. É só ir lá. O vinho da cólera, ira, orgue de Deus, literalmente no grego ele é misturado sem mistura. Misturado sem mistura. O João, igual eu estou falando, ele é judeu, ele é do Oriente, a cultura oriental é outra história. Lá no Oriente existia três formas de se usar o vinho, ou uma bebida. Diminuindo-se os efeitos. Bem, eu estou querendo beber, mas não estou querendo ficar de fogo, eu não estou querendo tropeçar. Misturava-se água no vinho. Despotencializava a potência embriagante daquela bebida. Mistura vinho, dá uma diluída, mistura vinho. Já nas culturas, como é que fala o nome? Isso tem a ver com os inícios da Babilônia lá. Os rituais de mistério que chama. As macumba profunda lá da Babilônia, que
as pembas fortíssimas que tinha lá, eles misturavam a coisa para aumentar a potência do vinho. Pro vinho deixar o cara mais doidão ainda. Misturava mirra, não sei o que, absinto, misturava veneno no negócio. Ó, você bebe aí, se não morrer, você vai ter uma viagem legal. Você vai ver os deuses, você vai ver o demônio, vai ver as divindades, você vai ver Afrodite, você vai ver Apolo, você vai ver, vai entrar em como. É o que os índios fazem no meio da selva. Eles tomam aquele chá de cipó deles lá e ficam conversando com as divindades. Ele está conversando com o demônio. Entendeu? Existia uma forma de diluir o efeito, despotencializar o efeito, e existia formas de potencializar, de aumentar, de deixar mais doidão ainda. Aqui o João está falando que é misturado sem mistura. É cowboy. Não tem nada misturado aqui. É a ira de Deus purinha. Purinho. Não tem graça, não tem misericórdia, não tem macrotomia, não tem longanimidade. É uma advertência. O anjo está gritando em alta voz. É o último aviso. Indivíduo por indivíduo. Se alguém adora, esse aí vai beber. Entendeu? Os verbos estão no tempo presente. Eles olham para ações e eventos que estão ocorrendo no momento. No momento. O anjo está percorrendo lá no céu, o terceiro anjo, dando esse anúncio, advertindo aquele que está quase se alinhando com a besta, e já está com a mão assim, levando lá. Então para pôr a tatuagem aí, ó. Ele está esticando a mão aí, o anjo está passando. Ó, se alguém aí, ó, receber essa tatuagem, vai beber do vinho da ira de Deus sem mistura. Sem graça nenhuma. Vai ser atormentado pelo século do século. Não vai ter perdão não, hein? Pensa bem. Pensa bem no que você tá para fazer aí, meu chapa. Individualização. Se alguém, esse vai. Por isso que esse grupo de versículos vai terminar aqui, ó. Aqui está a perseverança. Aqui está a perseverança do santo, que vai ser difícil guardar mandamento e fé em Jesus. Ou seja, o que Deus está exigindo aqui é obediência e perseverança. Aqui, ó. Guardar mandamento e fé em Jesus. Perseverar. Para esses aqui, Mateus 24:13 foi escrito. Esse versículo tanto tenta enfiar na nossa goela. Perseverar até o fim será salvo. Tem a ver com essa turma aqui, ó. Esses são os que tem que perseverar, que tem que guardar o mandamento. Porque do que ele falar, ele vê o anjo passando lá. Aí ele tira a mão, fala, não vou receber essa tatuagem, nem vou adorar essa, então eu vou te matar. Então você vai ser degolado. No problem. Porque lá no próximo versículo, se quem recebe a marca e adora a besta, esse não tem descanso, não fala lá, ó, não tem descanso, verso 11. Se por outro lado ele se rebela contra a besta, não recebe essa tatuagem, não adora a idade da besta, se alinha com Jesus Cristo, ao invés de se alinhar com a besta, ainda que morra, bem-aventurado. É a segunda bem-aventurança. Lembra que eu falei que tem 7? Tem 7 bem-aventurados. Só antecipando de quinta que vem, no 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Receber a marca é ir para o inferno sem descanso. Não receber a marca é correr o risco de ser morto. Mas se morrer, descansei das fadigas. Qual o problema, gente? Deus é vivo, Ele é vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falando para Marta, não era? Para as irmãs do Lázaro lá. Foi o versículo que eu usei para pregar para minha irmã, que ela converteu. Preguei em lágrimas para ela. Esse versículo de João 11, que é fantástico. Agora, com o meu tempo de exílio, eu não vou nem lá, mas fala do programa de ressurreições. Nós vamos chegar nesse assunto de vem para Apocalipse 20, trono branco.
Então os verbos aqui estão no tempo presente, eles olham para ações e eventos que estão ocorrendo no momento. Na hora ali, ó. Acontecendo agora, nesse momento, na tribulação. É uma advertência a todos os que estão prestes a se alinhar com a besta e o seu sistema. Deus, em sua graça, está advertindo a não fazê-lo. Quem quer que seja, se alguém, esse beberá. Até o santo tem que perseverar até o fim ou pagar com a morte. Daí 14:13 que eu acabei de ler. Receber a besta é rejeitar a Cristo. Fogo e enxofre, símbolos de angústia e agonia que não se pode descrever. Uma amostra grátis do inferno. Né? Diante e na presença de... Não é? Aqui, ó. Será atormentado com fogo e enxofre, verso 10. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Diante e na presença indica que cada pessoa, no grego tem o sentido de vitrine, algo que você vê de cá para lá e de lá para cá. Aí é aquela história do ser que não tem anjo no original, é só santos, é só ágios, não é ágios águelos, é só ágios. Aí. Não, mas aqui está falando só de santo, só de santo. Indica, diante e na presença, no grego, indica que cada pessoa atormentada perceberá a vitrine, de um lado para o outro, do outro para o lado. Perceberá, cada pessoa atormentada perceberá estar sendo vista em sua agonia. E pelo outro lado, indica que os santos que testemunham essa horrível sentença estão de acordo com a santidade divina. A palavra aqui, o contexto do grego, tem o sentido de testemunha judicial. Viu, Elaine? Diante de aqui ela é uma palavra jurídica, significa testemunha judicial. Não fala isso, às vezes o guarda não fala assim, não dá sua identidade aí. Você testemunhou o fato, você vai ser a testemunha aqui, ó. Você vai entrar nos autos do processo como testemunha. É nesse sentido. Nós vamos estar lá testemunhando, falando, Deus é justo, a justiça dele exige, ele não quis receber a graça por meio de Jesus, então ele está lá penando, atormentado de dia e de noite, sem descanso algum, e nós aprovamos isso, nós somos testemunhas disso. Só uma pergunta. Testemunhas da justiça de Deus. Só uma pergunta, que esse texto está falando aqui agora, especificamente desses que vão rejeitar na tribulação. E a minha pergunta é se nesse momento também já vai estar todos aqueles que rejeitaram ao longo da história a obra de Jesus Cristo. A gente vai testemunhar todos, de qualquer forma. É isso que eu queria saber. Ainda que o contexto particularize a questão para os santos da tribulação e dos perdedores da tribulação, eu particularmente penso que isso seja extensível a todos, pelo fato daquilo que nós vamos ver em Apocalipse 20, que é ensinado em Coríntios, a questão da participação da igreja como co-julgadora com o Cordeiro dos perdidos, e também como uma arrolada para testemunho eterno judicial. Então eu creio que é extensível. Eu creio que é extensível. A ressurreição que vai haver após a tribulação é só dos crentes da tribulação. Não. Santos do Velho Testamento. A igreja já ressuscitou lá antes da tribulação. Todinho. É no trono branco. Trono branco, exatamente. Nós vamos estudar isso quando nós chegarmos em Apocalipse 20, o trono branco, essa é a doutrina do Tagma. Lembra? As bandinhas, os blocos. Isso é assunto para mais para frente. O grego diz literalmente, né, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. No grego é fica subindo. Fica subindo. É um presente progressivo que fala no grego. É incessante, nunca cessa. É aquilo que eu estava conversando, acho que em off aqui com Isaac. É a mais forte expressão de eternidade de que o grego é capaz. O grego ele fez força para ver se ele consegue expressar
o grau de incessabilidade desse tormento, entendeu? É algo absolutamente contínuo, é isso que o grego quer dizer, sem descanso algum, em tempo algum. Ele é anapausis. Ana é negação, pauses, não tem pausa. Não dá pra falar, eu vou dar uma descansadinha. O cara que joga a brasa, ela falou, eu vou descansar aqui 3 minutos. Não tem. É brasa o tempo inteiro, é tormento o tempo inteiro. Viu? Se você tá sem Jesus, o negócio tá feio pro seu lado, filho. Se fosse você, eu corria pra Jesus.